eu vou entrar numa dieta e eu nunca mais vou poder comer chocolate. Que é sentir prazer no desconforto. E cara, eu fracassei nisso hoje. Como que eu posso ser mais forte amanhã? Eu pensei de verdade em excluir o canal, em ignorar a existência dele, fingir que nunca tinha feito, nunca fiz canal, e aproveitar que nenhum parente conhecido meu tinha visto nenhum vídeo ainda. E ainda bem que eu não fiz isso, porque acho que hoje eu ia estar muito arrependida. E esse negócio de sentar aqui na frente da câmera pra falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, é uma coisa nova, né? Só aconteceu uma vez, que foi o vídeo que eu falei que, cara, eu tava passando por uma crise muito ruim. Ter feito esse vídeo pra mim já foi, tipo, uma grande vitória, porque teve muito vídeo que eu gravei que nunca foi postado, nunca vai ser postado, porque eu tava no meio de uma tempestade de pensamento muito ruim, e eu achei que eu poderia gerar gatilho em alguém, então eu preferi mostrar só um pouco do que eu tava passando aqui no canal, porque, cara, tá sendo difícil levantar da cama, e não é por causa do peso, é por causa da cabeça. Pra que quem tá ali passando pudesse entender, e pudesse entender por que eu tinha sumido, né? Porque eu não quero fingir que não aconteceu essa última crise. Essa última crise foi muito importante pra mim, pra eu me conhecer, pra eu entender meus limites, pra eu me respeitar, porque tava indo tudo bem, tá? Eu tava fazendo uma dieta de 1.700 calorias, em que eu não sentia fome, em que eu não ficava mal. E aí eu comecei a flexibilizando, aí quando eu flexibilizava eu dava uma endurecida em algumas partes e acabava voltando pra aquele ciclo que não é legal, né? De comer um monte e segunda-feira eu volto pra dieta. Durante todo esse tempo que eu fiquei em crise, eu não parei o Muay Thai. Então, meio que o Muay Thai, de novo, salvou a minha vida. E é muito louco pensar, porque eu abandonei absolutamente tudo. Eu tava mal no trabalho, eu tava mal em casa, eu tava mal na minha vida pessoal, dieta, tava tudo uma merda. Mas eu tava indo no Muay Thai. Às vezes, cara, comi um monte, não tinha energia pra treinar direito, mas eu tava lá, sabe? Mas no último final de semana me botou pra pensar de um jeito bizarro. Por quê? Depois que eu comecei a fazer o Muay Thai, eu ganhei mais resistência, né? Eu consigo fazer mais coisa. No domingo, eu acordei e tinha na minha cabeça um roteiro bem claro. Eu vou levantar, vou dar comida pros cachorros, vou colocar roupa pra lavar e vou limpar o quintal, que o quintal tava com muito mato, muito capim. Sentei no sofá pra colocar o tênis. Nisso eu liguei a TV e eu fiquei mais meia hora na TV. E aí eu senti de novo o meu corpo afundando naquele sofá, eu presa em conteúdos que eu nem queria assistir tanto. E de novo, repetir o ciclo de passar o domingo, o dia inteiro no sofá, comendo chocolate, comendo besteira e evitando pegar no celular pra falar no WhatsApp com as pessoas, porque eu não quero. Quando eu tô assim, eu não quero falar com ninguém. Quando eu percebi esse padrão se repetindo, eu levantei e falei, não, cara, eu vou capinar o quintal. Nos primeiros 5 minutos de capinação, né, porque não é capinar, eu tenho que arrancar o mato com a mão. Como eu fico abaixada, começou a doer minhas costas, incomodar, e eu pensei muito em desistir. Os primeiros 10, 15 minutos eu pensei muito em desistir. Eu juro pra vocês, eu comecei a capinar, era 8 horas da manhã, e eu fui terminar 1h30 da tarde depois do almoço. Porque eu tive que ficar parando, porque eu não tinha força, porque doía, porque eu tava numa luta mental de, já fez o suficiente pros cachorros passarem, já fez o suficiente pra não entrar em bicho de casa, deixa esse canto aí e tal. Cara, tanto que no meio do dia, enquanto eu tava nessas pausas pra descanso, eu dormi. Eu tirei um baita cochilão no sofá, porque eu tava exausta, eu não queria mais, mas ainda faltava um pouco. E eu falei, cara, não, eu acordei e falei, não, agora eu vou terminar de capinar lá atrás. E eu terminei, e a satisfação, a vontade de viver, a vontade de fazer mais coisa. Cara, eu fiz um baita serviço que há uns 6 meses atrás eu estaria morta, com farofa, por ter feito. E depois que eu consegui terminar, eu descansei mais meia hora e me deu um pique, eu arrumei a casa, eu lavei mais roupa, eu até lavei a louça à noite, sabe? E eu me vi lutando, cara, foi tipo uma guerra mental pra conseguir capinar uns 10 metros de quintal, sabe? Foi uma baita guerra mental. E naquele dia eu ganhei, e isso me deu uma satisfação pessoal tão grande, uma vontade tão grande de viver, uma sensação de que, cara, eu consigo. Eu só preciso ter paciência, porque eu tô pesada e meu corpo tem limite, mas eu ainda consigo ser uma pessoa adulta, funcional, arrumar minha casa, cuidar da minha casa. E isso desbloqueou na minha cabeça uma coisa que eu tenho 32 anos, isso não tinha desbloqueado ainda, que é sentir prazer no desconforto. E, cara, parece mentira, mas é real. É real.
eu comecei a perceber que o Muay Thai é uma atividade extremamente desconfortável pra mim. É bom bater, é bom, né, fazer o Muay Thai, mas tudo que tá em volta do Muay Thai, na minha rotina, é desgastante. Eu quase não tenho roupa pra ir pra academia, então, tipo assim, eu tenho que lavar roupa 2 vezes por semana pra poder ir pra academia. O lugar onde fica a aula tem trânsito, então eu tenho que sair muito mais cedo do trabalho, por isso eu tenho que entrar mais cedo no dia que eu vou fazer Muay Thai. Tanta coisa que atrapalha em fazer Muay Thai, e ainda assim eu vou. E quando eu saio de lá, desbloqueia muita felicidade, eu fico muito feliz, sabe? E aí eu tô nessa, assim, tipo, com 32 anos eu entendi que se eu fizer uma coisa que eu quero muito fazer, mas que é muito difícil, ou que eu preciso muito fazer, mas que é muito difícil, eu vou ficar feliz. Toda vez que eu fazia alguma coisa muito difícil e aquela coisa acabava, eu ficava aliviada. Do tipo, ai, ainda bem que acabou essa porcaria, eu não aguento mais fazer isso daqui. E nos últimos tempos, quando eu consigo vencer uma barreira muito grande, fazer uma coisa que eu preciso fazer, mas não quero, cara, desbloqueia na minha cabeça uma satisfação, um prazer, uma vontade de, tipo, ir pro próximo desafio que não existia. Não existia na minha vida. Eu queria sempre voltar pra zona de conforto. E isso tá explicando na minha mente muita coisa. E eu acho que eu só atingi isso, só desbloqueou isso na minha cabeça, porque eu comecei a levar em consideração a minha saúde mental e o fortalecimento mental. Não é só saúde mental, lazer, não. É sobre olhar pra minha mente e pensar, cara, eu fracassei nisso hoje, como que eu posso ser mais forte amanhã? Eu odeio esse papo de coach, de mindset. Mas na real é meio que isso, mas não é tipo mudar o mindset. Porque eu sempre fui aquela gorda que sabia de tudo, mas não fazia nada, porque, né? Estudava sobre obesidade, mas não botava em prática. Só que pra mim, o que entra em jogo é o tanto que eu não confio em mim. O quanto que eu menti pra mim mesmo, o quanto que eu me traí. Do tipo assim, hoje eu vou pra academia. Aí eu não ia. Hoje eu vou lavar roupa. Aí eu não lavava. E um monte de outras coisas, assim, várias mini promessas que eu fui fazendo pra mim e que eu não cumpria. E aí eu comecei a querer fortalecer a minha relação comigo mesma. Do tipo, se eu falei que eu vou, eu vou. Se eu falei que eu não vou, eu não vou. Eu lembro do dia que eu decidi que eu ia parar de fumar, que eu falei, cara, eu tenho que encarar isso como algo que tá me matando. Eu lembro que a última vez que eu fumei, eu peguei o cigarro da minha amiga, acendi, levei pra boca, não traguei, devolvi pra ela e falei, eu não vou fumar. Hoje eu não vou fumar. E aí no outro dia dava vontade de fumar, eu falava, não, hoje eu não vou fumar. Amanhã se der vontade de novo eu fumo. E todo dia eu fui meio que enganando a minha cabeça e, tipo, ficando mais forte, sabe? Tipo, o vício vai dando uma diminuída, né? Olhando pra trás, eu percebo que é muito do que os alcoolistas anônimos, alcoólatras anônimos falam, né? Que é um dia de cada vez. Foi um dia de cada vez que eu parei de fumar. Se eu não comer hoje, eu como amanhã. Então eu não preciso ficar tão ansiosa pra comer. Vamos deixar que amanhã eu como. Isso acalma mais a minha cabeça do que, eu vou entrar numa dieta e eu nunca mais vou poder comer chocolate. Sabe? Funciona diferente pra mim. E eu tô tentando fazer isso. Tô tentando fazer isso agora. Já parei de beber, já parei de fumar. E eu acho que eu tô construindo uma personalidade mais forte, sabe? Eu vou ter que lidar com a obesidade pro resto da minha vida, independente do peso que eu tenha, né? E isso de pensar que é só hoje é um baita fortalecimento mental, porque eu consigo cumprir hoje o que eu combinei comigo. Amanhã é outro dia. E eu vou criando comigo uma relação de confiança, porque hoje ainda não acredito em mim. Hoje eu ainda não acredito que eu tenho força. Hoje eu ainda não acho que eu tô pronta, de que eu preciso tratar a Luana com respeito, honrar o que eu falo pra ela, cuidar do corpo dela, entender o tempo dela e desafiar ela, porque no final das contas, gente, a gente é mestre da gente mesma, sabe? Então eu tô meio perdida ainda, mas eu acho que eu tô mais perto do que eu nunca tive de encontrar um caminho em que eu possa seguir sem uso de remédio, sem fazer uma bariátrica, sem fazer uma dieta louca que vai me gerar mais compulsão. Então eu tô feliz de verdade. E eu tô angustiada pra chegar na reta final, mas eu tô curtindo todas essas descobertas que estão rolando na minha cabeça, sabe? E tem uma coisa, assim, que eu me sinto muito órfã, é de encontrar influenciadores que falem como que elas chegaram lá. Porque eu tô cansada de ver o antes e o depois. Eu quero saber do meio. Eu quero ver o meio, cara, porque eu tô no meio agora. E eu não sei muito bem como agir no meio, sabe, desse processo todo. Então, eu tô olhando pra
a doença da obesidade como uma doença, como uma coisa que eu preciso lutar todo dia. Tô muito feliz de poder ter um tempo aqui pra falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que tá passando pela minha cabeça. E eu quero ouvir de vocês como é que tá sendo pra vocês. Qual é as técnicas que tu tá usando pra mudar, sabe? Porque é o que eu falei, eu não aguento mais esse pessoal de fim. Eu quero ver o pessoal do meio do processo, sabe? Que pensamento te fez chegar até onde você chegou? E determinação. Valeu, obrigada, sabe? O ChatGPT me falaria isso. Eu quero entender o que você mudou na tua cabeça pra chegar lá no final, sabe? Porque eu tô tentando encontrar esse caminho mental pra chegar lá no final. Eu gostaria muito de ouvir de alguém que já chegou lá e já se manteve no peso, como foi o processo dessa pessoa, sabe? Como é que ela se sentiu, o que ela... eu me senti... Eu não quero um resumo, eu quero alguém que me fale, cara, mudou pra mim quando eu entendi que tal e tal coisa me levariam a tal e tal coisa, e eu fiz tal e tal coisa. É isso, sabe? Então, se você tá aí, você tem essa resposta pra mim, pelo amor de Deus, me dá essa resposta. Me fala o que eu tenho que fazer, porque todo esse processo é bem cansativo, mas ao mesmo tempo tem sido satisfatório. Mas eu topo uma ajudinha, sabe? Então é isso, esse foi mais um vídeo no canal. Se você gostou, se inscreve, fortalece aqui o canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Eu tenho microfone agora. Eu tenho microfone agora, tá? Estou devidamente microfonada, sem passar horas e horas e horas, né? Tratando o áudio e ainda ficando uma bosta. Tô feliz agora. Eu vou sair da câmera. Tô longe. E você ainda consegue me ouvir. Isso é muito legal. Vou acender a luz agora. Tchau.